Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início à nossa reflexão sobre esse tema que está aparecendo aqui no slide, que é a pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo. Bom, no decorrer dessas 4 aulas que a gente vai abordar um pouquinho sobre esse tema, que é a pneumatologia, a gente vai trabalhar principalmente ideias relacionadas à ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, ou na era que a gente chama pré-pentecostal, né, e pós-pentecostal, antes do dia de Pentecostes relatada em Atos capítulo 2, ou após a ação do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, relatada em Atos capítulo 2, né, e a maneira como ele trabalha ali no livro de Atos dos Apóstolos, na ação dos apóstolos, nas viagens missionárias e etc. Tem uma diferença, né, na maneira como ele se apresenta no Antigo e no Novo Testamento. A gente vai tratar também questões acerca sobre quem é o Espírito Santo, a sua personalidade. Será que ele é apenas uma força, um fluido que enche ou esvazia pessoas? Ou será que ele é de fato uma pessoa? Se ele é uma pessoa, ele é uma criatura de Deus? Ou será que ele tem traços da divindade? Se ele é uma divindade, será que ele é um outro Deus e somos politeístas, né? Ou será que a gente pode considerar que ele é o mesmo Deus? E por causa desse assunto, a gente também vai entrar nas questões sobre trindade, quando a gente estiver se aproximando um pouquinho dessas características. E hoje a gente vai trabalhar também a questão, tudo isso a gente vai trabalhar nas 4 aulas, né? Mas hoje em especial a gente vai trabalhar também, principalmente nas questões do sentido da festa de Pentecostes judaica, porque foi a festa, né, onde Deus escolheu o momento sagrado para o povo de Israel, que Deus escolheu para fazer o derramamento do Espírito Santo de uma maneira em que haveria uma nova experiência para a igreja, e a maneira que eles trabalhariam para Deus dali para frente seria assinalado por milagres, seriam assinalados por conversões em massa, teria uma espécie de transformação no meio do povo de Deus que não havia ainda sido experimentada no Antigo Testamento. Tá? Então, vamos lá. Né? Vou pular aqui toda aquela parte da etimologia, né? O que significa a palavra pneuma. Você pode estar até relacionando a palavra pneumatologia com pneumologia, né? Com a palavra que se refere aí a essa área médica que estuda os nossos órgãos respiratórios, né? Como pulmão, traqueia, brônquios, justamente porque existe uma raiz aí que é idêntica, né? O espírito, como a gente viu em antropologia, né? Ele traz esse sentido de fôlego, de suspiro, de ar. Então, quando a gente estuda o Espírito Santo de Deus, a gente tem aí essa raiz da palavra grega muito próxima. Então, para a gente não perder tempo, vamos dar início ao nosso primeiro slide. Espírito Santo no período pré-pentecostal. Como eu disse, aqui a gente está falando sobre o Espírito Santo antes de Atos capítulo 2, antes da descida dele no dia de Pentecostes. E qual que seria a data inicial? A gente não tem uma data inicial, uma vez que na nossa confissão a gente trabalha a questão do Espírito Santo como sendo eterno. Ele não teve um momento em que ele foi criado. Tá? Então, sendo ele eterno, a gente não tem uma data inicial para o período do Espírito Santo. Ele sempre existiu junto ao Pai. Se a gente fosse falar sobre o momento em que ele aparece na Bíblia, trabalhando, né, a gente já tem logo em Gênesis capítulo 1, versículo 2, né, e cabe a nós aqui darmos uma olhadinha rápida na nossa Bíblia online. No princípio criou Deus o céu e a terra, no versículo 1, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Eu não vou ficar muito tempo aqui confabulando o que o Espírito Santo estava fazendo, se movendo sobre a face das águas. Se você for atrás de explicações, vai haver mil e uma, né? Como sempre tem. Alguns vão dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra, que eu já comentei isso aqui antes, e vão dizer que existiu um período muito longo entre o versículo 1 e o versículo 2, né? Que aqui os céus e a terra era lindo, maravilhoso e perfeito, mas depois houve a rebelião, né, de Satanás, o que ele ungido, que foi lançado do céu, e a terra foi destruída, ficou sem forma e vazia, e aqui o Espírito de Deus se movia como uma forma de aprisionar Satanás e seus anjos. Outros vão dizer, não, aqui o Espírito Santo ele já está trabalhando na criação, Deus vai começar a criar coisas a partir dali, o Espírito Santo já está se movendo, já está trabalhando. O fato é que o Gênesis ele é um dos livros mais misteriosos que a gente tem, e a gente não tem uma resposta definitiva para isso. Mas a gente já tem a pessoa do Espírito Santo aqui, logo no segundo versículo de Gênesis, né, mostrando que ele já estava junto a Deus e junto na criação, trabalhando com Deus. Né. E aí vai seguir, haja luz e tudo mais. Daqui para frente, o Espírito Santo ele vai sempre aparecer, tá, em vários momentos específicos. Porém, a gente trabalha no Antigo Testamento com a ideia de que o Espírito Santo ele tinha uma ação de ir e vir. No caso de ser enviado para uma missão específica e retornar. De ser dado a uma pessoa específica e ponto. E não a um grupo, e não a todos, e não a todos que quiserem, não a todos que buscarem, né, como a gente interpreta hoje no período pós-pentecostal. Então a gente tem essa diferença aqui. Você não vê o Espírito Santo o tempo inteiro. Tanto, se eu não me engano, a apostila lá faz uma comparação, não cheguei a confirmar, de que o livro de Atos apresenta o Espírito Santo, ou cita o Espírito Santo, pelo menos 3 vezes para cada citação de todo o Antigo Testamento. Para vocês, se for verdade, né, não confirmei, mas é curioso, para vocês verem a quantidade de vezes que o Espírito Santo é citado em Atos dos Apóstolos. A última vez que eu li Atos dos Apóstolos, eu tive essa visão em especial de notar um pouco mais a ação do Espírito Santo e não apenas as viagens missionárias e os grandes feitos dos apóstolos. Mas você pode ver a quantidade de vezes que o Espírito Santo ele é citado, operando em tudo aquilo que a igreja ia fazendo. Tá? Enquanto isso, no Antigo Testamento a gente tem alguns momentos específicos na profecia, numa ação militar. Você tem momentos isolados em que o Espírito Santo ele vai trabalhando no Antigo Testamento. Tá? Então, por exemplo, deixei aqui alguns trechos, né, mas não são todos que estão aí na apostila. Vamos pegar aqui, por exemplo, Êxodo 31, e aí a gente lê do 1 ao 6. Aqui Deus está dando as coordenadas para a construção do tabernáculo, né? O pessoal acabou de sair do Egito, vai começar a peregrinar pelo deserto. O local de adoração a Deus seria um templo móvel, de cortinas, sustentado por madeira, né? E teria muitos utensílios, como a Arca da Aliança, como o propiciatório, como o altar do incenso, o altar do sacrifício, e precisava de pessoas hábeis para fazer tudo isso. Aí vai lá, versículo 1, depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Esse eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo lavor, para elaborar projetos, trabalhar em ouro, prata e cobre, em lapidar pedras, para engastar e em talhas de madeira, para trabalhar em todo lavor. Então, aqui você já tem uma ideia de que o Espírito Santo ele foi dado a um homem para trabalhar, né? Para ele ter sabedoria para poder moldar
para poder criar, para poder fazer acabamentos específicos, detalhes que foram dados por Moisés em toda a construção daquilo que vai ser consagrado a Deus em relação ao tabernáculo. Né? Então você tem Bezalel aqui e junto com ele você vai ter trabalhando a Oliabe. E por aí vai. Né? Se a gente pegar Juízes 13, eu acho que a gente está falando aqui de Sansão, já é um contexto totalmente diferente. Versículo 25. E o Espírito do Senhor, né, o povo vivia em guerra, o povo de Israel estava submisso, estava na terra prometida, mas estava em submissão aos filisteus por causa da desobediência a Deus. E aí você tem, o Espírito do Senhor começou a incitar Sansão, de quando em quando, para o campo de Maanedã, entre Zorá e Estaol. Durante a trajetória de Sansão, Juízes 13, Juízes 14, né, e por aí vai, você vai ver várias vezes o Espírito Santo sendo relacionado a Sansão nos momentos em que ele vai lutar contra os inimigos. Então, no momento que ele mata 1000 homens com a queixada do jumento, no momento em que ele pega um portão pesado da cidade filisteia e coloca sobre os seus ombros. Então, você vai ver o Espírito Santo aqui como um agente capacitador da força bruta do Sansão. É até engraçado a gente pensar que o Espírito Santo ele possa ser relacionado a esse tipo de coisa. Então, por que o Sansão era forte? Era por causa do cabelo? Não, não era por causa do cabelo. O cabelo grande de Sansão era uma obrigação por conta do voto do nazireado, que era um tipo de lei em Israel. Fez voto de nazireu, de ser consagrado a Deus, você não bebe vinho, você não toca corpo de morto, você não corta o cabelo. E isso era um dos pontos, né? Mas Sansão era forte porque o Espírito de Deus vinha sobre ele. Tanto que quando Sansão tem o seu cabelo raspado por Dalila, né, ele pensa consigo, vou me livrar da mesma maneira como eu me livrei antes. Né? Mas a Bíblia relata, e não sabia Sansão que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. Então era algo, o Espírito de Deus sobre uma pessoa chega a ser algo imperceptível para aquela própria pessoa que antes tinha, agora não tem mais. Pelo menos no caso de Sansão, a gente pode ver isso. Né? E aí é legal, né? Você vê que o Espírito Santo ele age em um homem para dar força, ele age em outro para dar conhecimento, e ele vai atribuindo características a esses homens de acordo com a necessidade da função que ele está realizando para Deus em momentos específicos da história. Se a gente pegar 1 Pedro, vamos dar um pulinho para o Novo Testamento, mas ainda está falando do Antigo, esse período que a gente chama de pré-pentecostal. Não, capítulo 1 mesmo. Primeira carta de Pedro. Da qual salvação. Peraí, deixa eu pegar o 9. Vamos do 10 mesmo. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, do que Pedro está falando aqui? Pedro está falando que os profetas, né, do Antigo Testamento profetizaram da graça que vos foi dada, que foi dada para os destinatários da carta de Pedro. Então aqui já é a igreja, né? Já é o povo do Novo Testamento. Ele fala, olha, os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre essa graça que vocês receberam agora através de Cristo. E eles indagavam a que tempo, que ocasião, o Espírito de Cristo que estavam neles. Então, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, já estavam sobre esses profetas do Antigo Testamento e indicavam anteriormente, testificando o sofrimento que Cristo havia de vir e a glória que havia de seguir. Então, eles já haviam recebido o Espírito Santo para quê? Para profetizar. Né? Em outro texto, não lembro se em 2 Pedro, não peguei todos os textos aqui, deixa eu dar uma olhadinha. 2 Pedro 1,21, deixa eu dar uma olhadinha, sei lá.
senão eu posso dar uma consultada aqui em relação à inspiração das escrituras. Deixa eu ver se é aqui. Essa daqui não serve. 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui está falando sobre a questão da profecia. Se pegar do 20, né, ele está se referindo também à escritura e à profecia que foi colocada escrita. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. E aí sim, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então você tem pelo menos esses 3 exemplos, né? Na apostila a gente tem bem mais, lá para a página 14, por exemplo, o Espírito Santo habitando em Davi, né? No momento da consagração de Samuel, acho que em 1 Samuel capítulo 16, Davi no Salmo 51 pedindo que Deus não retire dele o Espírito. A gente faz associação ali com o seu pecado de adultério e homicídio. Bom, enfim, na página 14 você tem vários pontos. Mas só aqui você já consegue perceber pelo menos 3 ações distintas do Espírito Santo em pessoas distintas, né? Você consegue ver ele dando sabedoria para o artífice. Você consegue ver ele inspirando profetas para profetizar. E você pode ver uma ação de guerra, uma ação militar, ele conferindo força a Sansão para que ele começasse a libertar o povo da mão dos filisteus. Mas a ação do Espírito Santo se resumia no Antigo Testamento a isso. Ele vinha, revestia uma pessoa, essa pessoa ela agia e aí ele se retirava, né? Ele não permanecia no meio do povo. Ele não era conhecido no Antigo Testamento como uma pessoa da Trindade, como uma pessoa divina. Então, o conhecimento do Espírito, as pessoas conheciam o Espírito Santo, tem várias passagens sobre o Espírito Santo, mas ele ainda não era conhecido como passou a ser conhecido no Novo Testamento, né? A ponto de ter recomendações de que a igreja se encha do Espírito Santo. Acho que Efésios 5,18, por exemplo, a gente tem não vos embriaguei com vinho que há contento, mas enchei-vos do Espírito. Né? Como que isso ia ser uma recomendação do Antigo Testamento, que os israelitas, por exemplo, se enchessem do Espírito, se ele não ainda estava disponível, né, a qualquer um que o buscasse. Então, a gente tem a questão, já envolvendo esse assunto, da continuidade versus descontinuidade. E aqui parece que há argumentos para os dois lados. O que é a continuidade? A continuidade vai dizer que o Espírito Santo já agia, é uma linha, né, que vai dizer que o Espírito Santo já agia no Antigo Testamento e ele vai continuar agindo no Novo. A descontinuidade é o contrário, né? Parece que houve uma pausa, ou parece que ele nunca agiu de maneira tão efetiva e ele vai ter um início ou um reinício, né, de ação no Novo Testamento. Isso quer dizer a descontinuidade. E aí tem textos bíblicos que apontam, que dão base para os dois argumentos. Como, por exemplo, se a gente pegar aqui a parte de Lucas, só o primeiro e o segundo capítulo como exemplo, tá ali em Lucas 1,41 e Lucas 2,24, a gente já vai ter citações do Espírito Santo trabalhando nesse período pré-pentecostal no Novo Testamento antes do dia de Pentecostes, né? Nem é num período tão distante assim. Então, vamos dar uma olhada lá em Lucas 1,41, onde está escrito: E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha, no caso, o filho, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, aqui não está dizendo que era Jesus cheio do Espírito Santo apenas no ventre de Maria, né? Aqui já Isabel. Ao receber a saudação de Maria, grávida de Jesus, a mãe de João Batista foi cheia do Espírito Santo. A gente pegar Lucas 2,24, vamos avançar um pouquinho aqui para frente. Sai para frente, né?
24. E para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor. Opa, eu acho que eu estou no lugar errado. Deixa eu pegar a referência aqui. Acho que era 25. Escrevi errado. E havia em Jerusalém, depois eu conserto. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Aqui você não vê nenhuma, tanto em Isabel como em Simeão, nenhuma atividade específica, né? A gente não sabe, caso haja, mas a gente vê que o Espírito Santo estava sobre Isabel e estava sobre Simeão, né? Por que ele estava sobre Isabel? Na capacitação para cuidar de João Batista, que seria o grande profeta, que ia preparar o caminho do Senhor? Pode ser. Sobre Simeão, já fica um pouquinho mais complicado, né? Talvez fosse uma graça de Deus ali a mais sobre a vida dele, porque ele seria o homem que iria receber no templo o menino Jesus. Ok, né? Mas o ponto para nós aqui estamos antes do dia de Pentecostes e ainda assim a gente tem atividade do Espírito Santo, tanto sobre Isabel como sobre Simeão, né? Eu acho que tem mais um texto aqui na apostila que fala sobre essa questão da continuidade. Então, segundo essa ideia, o Espírito Santo nunca havia se ocupado, parado de agir, se silenciado. Ele sempre estava ali, né? E a gente pode ver isso nesses versículos. A questão da descontinuidade vai trabalhar textos bem interessantes como João 7,39 e João 16,7. Tem outro texto, mas eu acho que esses dois textos já são bem legal para reforçar o argumento da descontinuidade, que seria o fato de que o Espírito Santo começou de fato a agir apenas após Atos 2, apenas após o dia de Pentecostes, e logo depois da Páscoa de Jesus foi crucificado. Então vamos para o Evangelho de João, como disse, capítulo 7. 7:19. Está escrito. Vamos pegar do 8, né? Vamos começar do 8. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então Jesus está se referindo aqui à mulher, né, do poço de Jacó, a mulher samaritana. Isso disse ele, e aí vem uma nota de rodapé, né, uma explicação de João sobre o que Jesus estava falando. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado, né? Então, João escreve o seu Evangelho provavelmente ali no ano de 90 depois de Cristo, no momento em que o Espírito Santo já havia sido dado, mas ele comenta, olha, Jesus se encontrou com uma mulher, ele pediu água para essa mulher, a mulher falou que o judeu não fala samaritano, e aí ele se apresentou para ela como Deus, né? Se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água, e eu lhe daria uma água, que quem bebe dessa água não volta a ter sede, mas rios de água viva fluem do seu interior. E aí João explica, ele está falando isso do Espírito Santo que ainda não tinha sido dado. Esse é um argumento que reforça a descontinuidade, porque está nitidamente a entender que o Espírito Santo não foi dado, né? Se o Espírito Santo não foi dado, então não existe ação do Espírito Santo. Seria a ideia deles aqui. No 16, versículo 7, a gente tem: todavia, aqui Jesus dizendo, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou enviarei. Então, Jesus está dizendo, olha, o Espírito Santo ainda não desceu.
Se o Espírito Santo não desceu, não existe ação do Espírito Santo. Então, você vê que tanto essa questão de continuidade como descontinuidade tem o seu amparo nas Escrituras. Aqui a dificuldade fica para a gente tentar equilibrar, para a gente tentar fazer o casamento do porquê uma hora o Espírito Santo aparece aqui trabalhando antes do Pentecostes e porque o outro texto diz que ele ainda não foi dado, né? Então isso cai justamente no que a gente estava falando, nessa conclusão aqui, da maneira como o Espírito Santo trabalhava no Antigo Testamento e a maneira como ele passa a trabalhar no período pós-pentecostal. As ações do Espírito Santo no período pré-pentecostal, no Antigo Testamento, são mais esporádicas. Ele vem, trabalha, volta. No Novo Testamento, ele vem e habita dentro e entre o povo. Talvez um versículo que seja interessante mencionar isso, seja aqui dentro de João mesmo, capítulo 14, versículo 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então existe diferença, né, entre esse habita convosco e estará, futuro, em vós. Né? E aí no versículo 23 está falando que não vou deixar órfãos, mas eu vou para o Pai. Né? E depois aqui no 23, continuando o assunto, Jesus respondeu e disse, se alguém... Opa, deixa eu tentar mencionar aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então essa é a questão aqui, que também envolve a questão do Espírito Santo. Né? A gente tem a questão da comunhão e da união mística. Jesus está no céu, Deus está no céu. Como assim ele faz morada em mim? Através do Espírito Santo que foi derramado. Tá? Então a gente tem uma forma aqui um pouco sutil de estar relacionando essa ideia entre descontinuidade e continuidade. O Espírito Santo já está conosco, mas ainda não foi derramado de maneira abundante. Ainda não está ao alcance de todos, ainda não me permite ser cheio dele. E a gente vai ver a maneira como a igreja se desenvolveu, né, praticamente de maneira sobrenatural, não apenas em Atos dos Apóstolos, mas em toda a história do cristianismo, através da ação do Espírito Santo. Você tem, por exemplo, Pedro, que negou Jesus 3 vezes, pregando no meio de milhares de judeus e pelo menos 3.000 almas se arrependendo no dia de Pentecostes. Você tem Pedro e João levantando paralítico na porta do templo. Você tem a conversão miraculosa, né? A conversão milagrosa de Paulo, um homem que vivia para matar membros da igreja. E você tem esse mesmo Paulo fazendo discípulos tanto entre judeus, mas principalmente entre gentios, por todas as terras de fala grega, né, no meio dos romanos, e você pode ver que era um movimento extremamente perseguido pelo judaísmo, com o passar do tempo passou a ser perseguido pelo Império Romano, e de um jeito que durante o domínio de alguns imperadores, os membros da igreja eram perseguidos, queimados vivos, lançados no Coliseu para serem devorados por leões, e tudo isso parece que fez a igreja se expandir, né, ainda mais, até o ponto que o próprio imperador romano, Constantino, se converte ao cristianismo, declara o cristianismo como religião permitida, depois como religião oficial do Império Romano, né, até a destruição do Império Romano, e mesmo assim, aqueles que destruíram o Império Romano, os povos bárbaros, também se convertem ao cristianismo, de maneira que mesmo que em uma época meio sombria, como a Idade Média, você tem o nome de Deus sendo espalhado pela Europa e depois espalhado pela África, pela América, né, depois das grandes navegações, anos de 1500,
E hoje em dia, com todo o aparato tecnológico, invenção de avião, de rádio, de internet, você pode ver a igreja se espalhando pelo mundo inteiro. Então você vê a ação do Espírito Santo em vários momentos em Atos dos Apóstolos, mas não apenas em Atos dos Apóstolos, mas na própria história da igreja, como um propulsor da palavra de Deus em nome de Jesus. Meio, claro, né? Às vezes tendencioso, com tendência a ser sujeito ao homem, né? Às falhas humanas, que a gente sempre vai ter, é impossível suprimir, mas a gente vê que o nome de Jesus ele vai sendo espalhado pelos quatro cantos da terra, embora haja muitas nações não conquistadas ainda. A gente acredita num progresso, como sempre houve, até o nome de Deus ser conhecido no mundo inteiro e ter a vinda de Jesus, né? Bom, vamos lá, para a gente finalizar aqui, Pentecostes. Como o Espírito Santo ele veio no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, a gente precisa entender o que é essa festa e o seu sentido. Tá? Existiam 3 festas principais, 3 solenidades para Israel. 3 dias no ano, 3 momentos do ano em que o povo tinha que se reunir. Era a festa da Páscoa, que era a primeira, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Tá? A gente não vai falar nem sobre a Páscoa, pelo menos não muito, e nem sobre os tabernáculos, mas vamos falar sobre Pentecostes. A festa da Páscoa era a memória de que eles tinham saído do Egito, né? A festa dos tabernáculos também, eles habitavam em tendas durante um período, para lembrar que no período em que eles passaram pelo deserto, eles habitaram em tenda. E entre a Páscoa e os tabernáculos, a gente tem essa festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, ela recebe outros nomes, por isso ela fica um pouquinho confusa na Bíblia. Ela recebe o nome de primícias, festas das semanas, ou festas da colheita e das cegas. Tá? Então, exemplo, vamos a gente entender um pouco melhor, vamos dar uma olhada nesses nomes. Tá? Números 28, versículo 26, a gente tem: semelhantemente terei santa convocação no dia das primícias, quando ofereceres oferta nova de alimento ao Senhor, segundo as vossas semanas, no trabalho servil fareis. A gente tem Levítico 23, a gente vai ler com mais calma. Tá? E Deuteronômio 16 também. Então vamos dar uma olhadinha em Êxodo 23, 16. Então ele tem aqui: e a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houver semeados no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiver escolhido no campo o seu trabalho. Então, só para a gente ter uma ideia dos nomes que essa festa recebe: festa da cega, ou festa da colheita, festa das semanas, festa das primícias. E vocês podem ver que o nome está sempre relacionado a esse momento especial para o povo de Israel, quando eles começavam a colher os frutos do seu trabalho e eles iam apresentar uma parte a Deus. No caso, as primícias era a primeira parte. Tá? Então, Deuteronômio 16, eu estou mostrando essa série de textos, vocês podem consultar com mais calma depois, porque aqui a gente vai dar um foco maior em Levítico 23. Eu vou pegar 16 um pouco antes, porque no 16 você começa com a festa da Páscoa, tá? Que era a primeira festa, e quando a gente vai chegando aqui no versículo 8, né? Isso aqui ainda é da Páscoa. E 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é a solenidade ao Senhor teu Deus, e nenhum trabalho farás. E aqui já é a festa das semanas. 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, e iniciarás a contar 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus,
o que deres será a oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Tá? Então aqui é mais um trechinho. Levítico traz mais detalhes, fica um pouquinho mais completo. Então a gente vai dar uma olhadinha. Levítico 23. Vamos pegar a partir do 4. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias vocês vão comer pães asmos. Isso aqui é a Páscoa. No primeiro dia tereis santa convocação e nenhum trabalho servil fareis. Mas aos 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. E falou o Senhor a Moisés dizendo, aqui foi a Páscoa. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de alimento será 2 dízimos de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e sua libação será de vinho e 1/4 de vinho. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. Estatuto perpétuo é, por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte, ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. E aí vai dizer, vai trazer os pães de movimento, as 2 dízimos de farinha, toda a parte da comida que vai ser oferecida, e também o cordeiro sem defeito de 1 ano, novilho, tudo para o holocausto. E vai ter o bode para a expiação do pecado, 2 cordeiros de 1 ano, aqui ele vai entrar um pouco mais em detalhes. Mas resumindo, como que era a festa de Pentecostes? Você tinha, no dia 14 do primeiro mês, a Páscoa, e aí a Páscoa era celebrada por 7 dias. E aí, na festa de Páscoa era oferecida o sacrifício, o animal, e no dia seguinte, no caso no domingo, era oferecido as primícias. Ou seja, o primeiro feixe ali da cevada, se não me engano era o que amadurecia primeiro, era oferecido a Deus pelo sacerdote, e daí para frente, eram contados 7 semanas. Cada semana 7 dias, 49 dias, e no dia seguinte às 7 semanas, tinha um novo sacrifício, era o dia 50, e aí daí o nome Penta, de 50º, ou de dia número 50. Então, resumindo, aqui a gente lê um texto extenso, mas se a gente for resumir, festa de Páscoa dura 7 dias, sacrifício no 7º dia, no dia seguinte a gente tem a oferta a Deus das primícias, do primeiro feixe, da primeira parte da colheita. E por que era oferecido esse feixe, essa primeira parte da colheita? Como uma forma de gratidão a Deus, para que Ele abençoasse todo o restante da colheita. E assim eles tivessem uma colheita farta, abençoada, de sucesso. E aí, no final das 7 semanas, dos 49 dias, no dia seguinte, no dia 50, você oferecia novos sacrifícios. E essa era a festa, chamada de Festa das Primícias, porque você oferecia a primícia, a primeira parte da sua colheita a Deus, ou Festa das Semanas, por conta das 7 semanas,
que duravam esse período, tá? Ou festa das colheitas, né? Acho que já deu para entender um pouquinho. E Pentecostes é um nome tardio. Você pode ver que Pentecostes só aparece no Novo Testamento. Por quê? Porque ela é uma palavra grega, não é uma palavra hebraica. E por ser uma palavra grega, a gente entende que ela entra no contexto do povo de Deus no período da helenização. Então lembra, o povo de Deus foi dizimado pelos babilônios, a terra de Judá, né? Quando a Babilônia cai, eles voltam para o seu território, mas debaixo do domínio persa. Os persas tinham dominado a região onde eles viviam. Depois os persas caem e os gregos dominam aquela região. E os gregos fazem um processo de helenização, ou seja, a sua cultura é imposta aos povos conquistados, a sua língua, os jogos olímpicos e tudo mais. Então a língua grega já fazia parte do povo. E aí essa palavra grega, Pentecostes, foi associado à festa das semanas, porque ela era celebrada, o último dia de celebração, né, era no 50º dia, dia de número 50. Tá? E aí, nesses dois slides a gente tem essas definições, né, o nome Pentecostes, aí 50º da língua grega, os nomes das festas, né, primícias ou semanas, ou cega ou colheita, e os textos referência. E a gente tem aqui também o textinho para caso vocês queiram dar uma olhada com mais calma depois, de Levítico capítulo 23, onde você tem esse detalhe de como era oferecida a festa da Páscoa e na sequência já era oferecido as primícias, conta-se 7 semanas e aí o dia de Pentecostes. Agora, para a gente finalizar, qual que é o sentido de tudo isso? A gente tem um versículo em Colossenses, capítulo 2:16, onde eles falam, olha, as festas de luas nova, a Páscoa, os sábados, tudo são sombra das coisas futuras. É uma forma dele dizer que, olha, toda a parte da legislação de Israel, toda a parte cerimonial do Antigo Testamento apontava para alguma coisa no futuro. E para onde está apontando a Páscoa e a festa das primícias? Na Páscoa era oferecido um cordeiro. No dia em que o povo saiu do Egito, esse cordeiro foi morto e o sangue foi passado nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não entrasse e matasse o primogênito dentro de cada casa. Então, para onde isso está apontando? Para Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como expressou João Batista, né, que foi morto, e aí, por conta disso, a morte ela não tem mais poder sobre os seus. Então, a gente tem a celebração da Páscoa, e Jesus ele morreu quando? Na Páscoa, né? Ele ceou com seus discípulos na quinta noite, né? Depois das 6 pôr do sol, já é sexta-feira para eles. Foi morto, crucificado ao meio-dia de sexta-feira, morreu às 3 da tarde. E aí, assim como o cordeiro era oferecido na Páscoa, Jesus ele foi oferecido na Páscoa pelos nossos pecados. E qual que é a simbologia? Após a Páscoa, que era celebrada no sábado, no dia seguinte, como a gente leu no versículo 10 e no versículo 11, já era oferecido as primícias. E domingo foi o dia da ressurreição de Cristo. Então a gente tem um paralelo em que domingo como sendo o dia em que Jesus se apresentou ali ao Pai, né, como primícia. Ele é as primícias da igreja. E qual que é o sentido? No antigo Israel, oferecer a primícia, a primeira parte da colheita, santificava o restante da colheita, garantia uma boa colheita para o povo de Israel. Então, quando Jesus ele se oferece como primícia, o sacrifício dele santifica a igreja, santifica o povo que lhe segue.
Então, a gente tem essa palavra sendo associada a Cristo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, acho que 20 e 23. A gente tem outros textos que reforçam, mas essa palavra primícia é utilizada em especial aqui. Paulo está falando sobre a ressurreição, né? Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícia dos que dormem. E aí, né, a gente tem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Então aqui Jesus, ele é representado como aquele pequeno feixe de cevada que era colhido primeiro e apresentado a Deus, e oferecido a Deus, e sacrificado a Deus. Então Jesus, ele foi sacrificado a Deus para santificar todos aqueles que lhe seguem. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, né, e ter o seu corpo transformado, para que depois nós também, no arrebatamento, fôssemos transformados ou ressuscitados no último dia. Então, a gente tem esse simbolismo aqui entre Cristo e as primícias e a festa, né, do Pentecostes, que tinha essa oferta logo após o dia da festa de Páscoa, né? Então, eu deixei aí as primícias, os primeiros grãos ceifados na colheita eram oferecidos a Deus no domingo para garantir o resto da colheita, né, o sucesso do resto da colheita, e Jesus representa as primícias dos que foram mortos e ressuscitarão para Deus. E aí a gente deixou uma continuação, né? Então, a primícia oferecida a Deus, ou seja, a oferta de grãos, é Jesus, que santifica o restante da colheita, ou seja, o restante dos cereais a serem colhidos, a igreja. E aí a gente tem como curiosidade, peguei um pontozinho aqui para a gente finalizar, a apostila lá atrás, que em alguns escritos não consultei, tá? Só estou pegando aqui o que a apostila disse. Em alguns escritos extra-bíblicos, escritos judaicos, eles têm esse dia de Pentecostes, dessa festa, como o dia da entrega da lei, né? E, curiosamente, sendo correto ou não esse pensamento, o dia de Atos, o dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o dia em que nos foi entregue o Espírito de Deus. E assim a gente tem agora uma nova lei, né? A lei do Espírito. Para a gente fechar, Romanos 8, do versículo 1 ao 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, ou seja, nos santificar, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho, na semelhança de carne do pecado, ou seja, como homem, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Ou seja, pela lei de Moisés era impossível que nós alcançássemos a justiça. Mas como Jesus ele veio como homem em carne, ele condenou o pecado, e a justiça da lei que não alcançávamos, ela se cumpre em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí vai ter vários versículos em que ele fala, olha, a lei do Espírito é amor, é perseverança, benignidade, em especial os frutos do Espírito lá em Gálatas, capítulo 5, se não me foge a memória. Tá? Então, pessoal, é isso. Tá? É só isso que a gente tem para comentar hoje um pouquinho. Então a gente tem aqui mais um tempo para nós, tá bom? A gente falou hoje sobre a questão da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, que ela era mais esporádica, era dada a alguns homens para a construção de coisas, para exercício militar, para profetizar, para escrever de maneira inspirada, e não era dado ao povo, não era manifestado ao povo como no Novo Testamento, né? Ele era dado a algumas pessoas e retirado. O Espírito vinha fazer algo e voltava. Então essa é a ação do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Ele ainda não era conhecido como
marca esse momento é o dia de Pentecostes, os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a gente vai ver na próxima aula. E, como a gente comentou, essa era uma das principais festas judaicas, vem logo após a festa da Páscoa. Então, o cordeiro era oferecido na festa da Páscoa, né? No dia seguinte, à festa da Páscoa, no domingo, era oferecido um pequeno feixe de cevada que era as primícias, a primeira parte da colheita do povo de Israel. Conta-se 7 semanas, 7 semanas cada uma com 7 dias, 49 dias. No dia seguinte, no dia de número 50, era a festa de Pentecostes, né? Ou chamada de festa das primícias, festa de semanas ou festa da colheita e da cega. Tá certo? Na próxima a gente vai dar uma olhada melhor sobre a questão da personalidade do Espírito Santo, sobre ele ser uma pessoa de fato, ser uma força atuante, um fluido. A gente vai dar uma olhada nas características dele como pessoa divina, na questão da Trindade e nos nomes que lhe é atribuído. Tá? Isso vai ficar para a próxima aula. E para a terceira e quarta a gente vai falar mais sobre dons e sobre a questão de blasfêmia, sobre a questão do batismo, e assim a gente vai seguir essa linha, tá certo? Então, pessoal, bons estudos, a gente vai recomendar alguns vídeos lá no grupo e faça um bom uso da apostila, tá certo? Até a próxima.